será que não seria mais inteligente de criarmos agroecossistemas em que a planta se sente bem e nos concentrar só por o nosso trabalho que cabe a gente? Sim, faz parte assim, do meu trajeto desde cedo, sempre estudando, olhando funcionamento, sempre comparando como que a natureza faz e depois mais confiança na natureza do que nos nossos conceitos. Nós somos parte de um sistema inteligente e não os inteligentes. E na medida que eu vi que faz sentido, ou seja, que faz sentido, resultados muito bons, pedi demissão do meu cargo e comecei a trabalhar. Primeiro na Europa, com ecossistema lá, depois na fim da década de 70 em Costa Rica e desde o início da década de 80 aqui nesse país. A agricultura sintrópica é uma forma de produzir usando os princípios desenvolvidos pela própria natureza. Aqui você está vendo, esse é o que eu cortei nesse momento. E depois tem o material de outro serviço, seja que foi feito há uns poucos meses atrás. Tem uns que são mais rápidos, por exemplo, aqui as folhas. Então você tem aqui uma madeira também, já um pouquinho mais velha. Você vê o solo preto, criado pelo trabalho de 34 anos de cultivo, colhendo o tempo todo, sem trazer adubo de fora, sem trazer calcário, sem nada, só o manejo do ecossistema. Com isso, eu reciclo por ano aproximadamente 180 a 200 toneladas de matéria verde por hectare, que corresponde a uns aproximadamente 15 a 20 toneladas, 15 a 20 mil quilos de matéria seca. A agrofloresta permite de você usar adubos trazidos de fora, de você usar algum agrotóxico. Eu, no meu caso, não uso nada. O maior insumo que eu uso para a minha forma de agricultura é o saber. Veja, 84, quando comprei esse lugar, foi no mapa, nas fotografias feitas pela Ibama, foi o lugar mais fraco da grande região. 10 anos depois, eu tive uma visita por parte de funcionários da Ibama, me perguntando o que estou fazendo, que cada ano está aumentando o índice. Naquele tempo era 7,8, sendo que 1 é terra arada e 10 é floresta de galeria ou de mata ciliar, de florestas úmidas. Eu comecei a trabalhar, usei em primeiro lugar mandioca, era a ferramenta mais importante, junto com abacaxi, mas quem realmente é o motor no início, quem pode crescer no início é mandioca. E usei muitas árvores, plantei aproximadamente 7 a 10 sementes por metro quadrado de diferentes árvores. O meu sistema, seja essa a minha forma de agricultura, é uma agricultura de processos. Faço agroecossistema parecido na sua dinâmica, no seu funcionamento, ao ecossistema natural e original do local. Eu uso processos de vida para disponibilizar nutrientes. Nesse solo aqui era considerado solo pobre, não recomendado para plantar cacau. 30 anos depois, faz uma análise e o solo tem um pH dos melhores solos da zona cacaueira da Bahia, apesar do fato que nunca uso nada. Ele vai criar plantas vigorosas que não necessitam de adubo. Cada 3, 4 semanas a gente colhe cacau. E depois fermenta, seca e transforma, seja a gente leva ela até o conchando e a gente usa ela como bebida e vende ela para bebida sem açúcar, mas sempre beneficia até o final. Além de tudo, no meio do caminho, a gente pode usar ela para
Chupar o cacau é maravilhoso fruto. Veja, eu não sou missionário, de forma nenhuma. Eu faço esse trabalho com plantas por gosto, seja por gosto, desde pequeno. As plantas não mentem, não fingem. Os animais não mentem, não fingem. O ser humano sim. O ser humano é a única espécie que gasta dinheiro para matar os irmãos da espécie dela. As relações intraespecíficas na natureza, todas elas são baseadas unilateralmente no amor incondicional e na cooperação. O que posso fazer para ser querido, para ser útil dentro do sistema? Como que vou cultivar os meus cultivos para que não tenha necessidade de ação contra ele, a partir do sistema imunológico, vai ficar mais barato, ele vai produzir mais. Os princípios são da natureza, eles podem ser aplicados tanto com as poucas plantas que você tem na sua varanda, quanto em grande escala, porque as leis são os mesmos. A nossa atual forma é buscar os inimigos, seja, em vez de buscar o problema dentro de nós, estamos buscando o outro. Todas as civilizações que tivemos, já são centenas de civilizações, todas elas, mesmo destino, mesmo erro, cometido o mesmo erro. Afastar a floresta. Por o nosso mau comportamento, não é o fim da vida no planeta, mas pode ser o fim da nossa espécie, do nosso planeta. É uma questão de atitude, é uma questão de querer e de entender. Não tem escape, a gente só para poder produzir para o futuro, para todas as pessoas e dignamente, usando os princípios que a própria natureza desenvolveu.